Abrirem suas Bíblias em Gálatas, capítulo 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Voltando. A partir do versículo 21. Até o versículo 31. Então, Gálatas, capítulo 4. A partir do versículo 21. Até o versículo 31. Eu quero ler com vocês, então nós vamos orar uma vez mais, clamando para que o Senhor fale aos nossos corações. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 21. A palavra de Deus diz assim: Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo ocorre agora. Mas o que diz a Escritura? Manda embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo nos faça discernir a Tua verdade. Que essa palavra seja traduzida em nossas mentes e corações. E que não apenas como indivíduos, mas como comunidade, possamos absorver o que o Senhor tem a falar para nós, como igreja, como comunidade local, como povo Teu, de modo a brilhar a luz do Teu Evangelho e sinalizar o reino de Deus. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Já tem algum tempo, algumas semanas que nós não refletimos a partir da carta aos Gálatas. Estamos voltando hoje. Então vale a pena lembrar que os propósitos do apóstolo Paulo em escrever essa carta são muito claros. Primeiro, defender a doutrina da justificação pela fé. E declarar, por consequência, que a salvação é pela graça, somente pela graça, mediante a fé e não por obras. Lembre-se que essa carta foi uma carta usada para os reformadores, ou pelos reformadores, no tempo em que eles clamaram que a salvação é pela fé. Que a justificação é pela fé, que a manifestação da virtude de Deus na salvação nas nossas vidas é mediante a graça. Então essa é uma batalha que o Paulo enfrentava no primeiro século, essa era uma batalha que os reformadores enfrentavam no século XVI, essa é uma batalha que enfrentamos ainda hoje. Esse dilema entre fé e graça de um lado e lei e obras de outro lado. Por conta desse apelo da alma, esse apelo da vaidade humana que insiste em querer merecer tudo. Insiste em querer, inclusive, merecer Deus. E da última vez que nós estudamos essa carta, ou o último trecho, nós vimos uma pausa ali numa linha de argumentação teológica do apóstolo Paulo, e a gente vê Paulo abrindo o coração, como um pastor que sofre pela igreja. E ele diz, olha gente, eu apelo a vocês, eu clamo a vocês que vocês entendam isso. Eu clamo a vocês que vocês se lancem de fato, ou novamente se lancem ao entendimento da graça de Deus, porque assim vocês receberam no início, mas nós sabemos, os judaizantes haviam pervertido a mentalidade dos Gálatas, e eles voltaram novamente para a lei. E aí o Paulo diz no versículo 21, digam-me vocês, e é interessante a expressão que ele vai usar. Os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Paulo está fazendo aqui uma pergunta, e essa pergunta ela implica algumas coisas. Primeiro,
O que o Paulo está dizendo aqui é que os Gálatas fizeram uma escolha. Quando ele diz os que querem estar debaixo da lei, ele está falando de gente que escolheu esse tipo de vida. Gente que escolheu não ser acolhido pela graça, mas gente que intencionalmente desejou viver baseado em ritos e baseado em regras. Segunda coisa, que essa escolha é baseada em ignorância. Porque ele também pergunta, acaso vocês não ouvem a lei? De certa forma, o que ele está dizendo é, vocês não se dão conta do que a lei está falando? Vocês não sabem perceber, não sabem enxergar o espírito da lei, a fala da lei, o tom da lei. É uma escolha, mas é uma escolha baseada em ignorância, é uma escolha sem sentido. Assim é a vida de todo aquele que escolhe viver de modo legalista. Ele escolheu, mas é uma escolha que não faz sentido nenhum. E a pergunta óbvia é por que alguém gostaria de estar debaixo da lei? Eu creio que pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, porque a lei nos propõe uma falsa ilusão de segurança. Não é verdade? Uma fé imatura precisa de regra para tudo. Uma fé imatura que não deseja refletir a partir da ótica do Evangelho, ela prefere assim que todo mundo diga para ela aquilo que ela deve fazer, e quando deve fazer, e até quando pode fazer, e o que mais não pode. É por isso que nós estamos cheios de comunidades assim evangélicas, cheio de crianças espirituais. E quem dera essas crianças espirituais fosse, aqui no meu caso, a manifestação apenas daqueles que estão se encaminhando na fé, novos convertidos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de adultos infantilizados. Eu estou falando de gente que está tentando caminhar com Cristo há tanto tempo, mas não faz o exercício de refletir a partir da palavra de Deus. Não permite que o Espírito Santo molde a sua consciência de modo a entender os princípios do Evangelho, mas chega para um líder, chega para um pastor, chega para um apóstolo, chega para um bispo, e como uma criança fala, me diz o que eu devo fazer. Não há nada mais triste do que isso. E aí as pessoas se sentem cuidadas até. Por quê? Porque as regras nos trazem um falso senso de segurança. Quanto mais apertada a coisa é, quanto mais opressiva a coisa é, mais o legalista se sente seguro, porque ele não sabe lidar com a liberdade. Vocês sabem, eu tenho um bebê recém-nascido em casa. E aí, nos primeiros dias, a gente, lógico, já é o segundo filho, e a gente lê bastante coisa. A Aline, sobretudo, lê bastante coisa sobre isso. E aí ela afirmou, né, muitos afirmam, de que o bebê, como ele passa ali, 9 meses, né, em posição fetal, tudo ali fechadinho, quentinho, aquela coisa, né, espremidinha. Quando ele nasce, tá? Aliás, muitos de vocês sabem disso, o bebê está ali recém-nascido, ele fica meio inquieto, ele fica balançando os bracinhos, e aí você precisa niná-lo, você precisa, né, tem até uma técnica que você enrola ele ali, você faz um charutinho, ele fica todo presinho assim. E aquilo é bom para ele. Por quê? Porque ele passou 9 meses preso, ele não sabe lidar com a liberdade. Espaço demais para ele propõe uma falsa ilusão ali de insegurança. Então, o que você tem que fazer? Você tem que acolher, você tem que abraçar, você tem que ninar, você tem que enrolar, porque senão ele fica doido com aqueles bracinhos lá. Numa esfera espiritual e agora ruim, porque isso é normal, é inerente a um recém-nascido, imagine você, um camarada de 40 anos na cara, que não sabe lidar, que fica balançando o bracinho, você tem que ninar o cara. É patético, não é? Então, é isso aqui que o Paulo está falando. É isso que a lei propõe. Um sujeito que precisa ser ninado, carregado e amarrado porque não sabe lidar com a liberdade. Então, primeira coisa, por que alguém gostaria de estar debaixo da lei? Falsa ilusão de segurança. Segundo, pela vaidade gerada pelo senso de justiça própria. O cara que acha que cumpre a lei se sente melhor do que os outros. E, portanto, se orgulha disso. Se envaidece por pensar que ele está num estágio de espiritualidade superior àqueles que o cercam. Terceiro também tem a ver com isso. É a pretensão de clamar para si o mérito da sua salvação. É eu faço por merecer. Eu faço por merecer. E eu tenho estudado muito, lido muito
Ouvi uma mensagem essa semana que falava, não desse tema de lei e graça, mas sobre o tema que eu tratei semana passada, a ideia da cosmovisão. Nós precisamos ter uma cosmovisão cristã. E o que é ter uma cosmovisão? É uma maneira de enxergar o mundo a partir das lentes do Evangelho. E presta atenção no que eu vou te dizer. Isso é muito importante, todos nós de alguma maneira passamos por isso. Em algum momento da nossa vida ou ainda estamos passando. Todo ser humano tem uma cosmovisão. Ou seja, todos nós temos uma maneira de enxergar o mundo. É como se todos nós usássemos lentes diferentes pelos quais nós filtramos aquilo que a gente enxerga do mundo. É a leitura do mundo, todos nós. Só que uma cosmovisão não é uma coisa meramente racional. Uma cosmovisão, ela lida com as emoções. Dou um exemplo. Um sujeito que está 25 anos no budismo, e você compartilha o evangelho para ele. Num primeiro momento, você quer que ele olhe na sua cara e fale, ai, nossa, obrigado. Obrigado por me dizer que os meus últimos 25 anos foram uma perda de tempo. Eu estou tão feliz que você chegou na minha vida. Não, você está destruindo a vida do cara em primeiro momento. Ele tem uma cosmovisão. Ele enxerga o mundo a partir daquilo que ele crê. E aquilo não lida apenas com a racionalidade. Lida com as emoções, lida com os sentimentos, lida com história. De modo que quando você está explicando algo para o cara, ele vai falar, não, mas não pode, porque eu vivi aquilo ali. Não é diferente um sujeito criado num ambiente de legalismo. O camarada está 30 anos aprendendo que a palavra de Deus não é muito importante. Importante é a voz do ungido que está lá na frente. E aí você olha para ele e fala, amigo, lê a Bíblia. Amigo, reflita sobre essas coisas. Aí você explica a manifestação do Espírito Santo. Ele fala, não, mas não é assim porque eu vi, pô. Eu vi o negócio acontecendo. Eu falei, então, meu camarada, mas ó, que seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Olha para a Bíblia. E eu não estou propondo aqui uma fé desprovida da emoção, de modo algum, mas eu estou propondo o equilíbrio bíblico. É mente e coração. É fé e racionalização, ou aquilo que o Paulo vai dizer, é um culto racional. Não deixa de ser culto, mas não deixa de ser racional. Só que quando você chega para alguém e você fala isso, você está desconstruindo a vida do cara. É por isso que o Paulo está dedicando 5 capítulos para dizer algo que parece que a gente já entendeu. Paulo, tá, justificação pela fé, entendi. Próximo tópico, por favor. Não, é porque não é assim, não é tão fácil. Não é trazer um estudo bíblico e falar, ó, tudo que vocês estão crendo está errado. É um soco na boca do estômago. É um soco na boca do estômago. Já sentiu isso? Já passou por essa desconstrução que o Evangelho faz na nossa vida? Se não passou, você ainda não teve um encontro real com o Evangelho. Porque o Evangelho vai desconstruir quem você é, para depois construir tudo de novo. É por isso que o Evangelho não é reforma, não é melhora, é novo nascimento. Por que é novo nascimento? Porque o teu velho homem tem que morrer. Nesse sentido, Tim Keller, teólogo americano, ele propõe 4 grupos possíveis de cristãos. O primeiro deles, os que obedecem à lei e dependem da lei. Já conheceu gente assim? Eles seguem a lei e dependem da lei para a salvação. Quem são esses? São os presunçosos, Tim Keller diz. São os moralistas. São os que transformaram o evangelho num código moral e num código de ética tão somente. Porém, eles são extremamente inseguros. Extremamente inseguros. Porque eles tentam fazer por aqui, por ali, merecer a salvação. Porque por dentro, eles não têm certeza nem da sua salvação, nem do amor de Deus. Segundo grupo, são os que desobedecem à lei, mas dependem da lei. Eles creem que eles precisam obedecer tudo o que está na lei, precisam obedecer ali, a viver por obras e por regras, mas não conseguem. Então, são aqueles que têm uma mentalidade religiosa baseada em obras, mas possuem uma baixa autoestima, porque eles não conseguem viver aquilo que eles tanto almejam. Chegue num ambiente legalista e você vai ver pelo menos esses 2 tipos de pessoas. O orgulhoso que acha que conseguiu
e o frustrado que sente que nunca conseguirá. Terceiro, os que desobedecem à lei e não dependem de modo algum da lei. Quem são esses? São os relativistas, que crescem muito hoje em dia. São aqueles que vivem uma espiritualidade vaga. É o Deus Papai Noel, sabe? Tudo pode, não tem base mais para nada, não tem princípio mais para nada. Não obedeço lei nenhuma, não obedeço princípio nenhum, não é por obras, não é por nada disso. Então, vale tudo, meu amigo. Vale tudo. Eu construo um Deus à minha própria mentalidade, à minha própria consciência, e aí eu me sinto, de certa forma, com uma justiça própria liberal. Tudo pode. E aí o Tim Keller diz que tem um quarto grupo. São os que obedecem os princípios da lei, sabendo que não dependem dela. Quem são esses? São os que vivem em liberdade. E obedecem a Deus não por peso ou por medo, mas com alegria e gratidão por quem Deus é. E eles se tornam mais tolerantes em relação aos outros. São mais solidários, são generosos e têm profunda convicção da sua salvação. Esse é o alvo. Esse é o alvo. Seguir o caminho do Senhor, os seus princípios, entendendo que qualquer atitude nossa não é uma atitude iniciada para uma conquista, mas entendendo que qualquer atitude nossa é uma resposta à graça soberana do nosso Deus. E aí o Paulo pergunta, vocês não estão ouvindo a lei? Vocês não estão percebendo o que ela diz? Porque uma das acusações dos judaizantes é, não, tudo bem vocês seguirem Cristo, mas vocês têm que seguir Moisés. Vocês têm que ser verdadeiros filhos do nosso pai Abraão. Aí o Paulo, meu Deus do céu, o Paulo é brilhante. Aí o Paulo ele pega esse argumento que tem ali no contexto histórico, ele vai dizer, é verdade, vocês têm que ser verdadeiros filhos de Abraão, mas Abraão tinha 2 filhos. Deixa eu explicar qual deles você deve ser. E aí ele diz no versículo 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Então ele vai começar a usar uma história de Gênesis 16, a partir de Gênesis 16, e ele vai começar a fazer algumas comparações entre lei e graça a partir desses 2 filhos, a partir dessas 2 histórias. Porque o que está acontecendo lá? Você tem Abraão, você tem Sara e você tem Agar. Sara era a esposa de Abraão, Agar era uma escrava, uma serva de Sara. Deus chega para Abraão, você conhece a história, ele faz uma promessa a Abraão. Abraão, vou te dar um filho, vou te dar muitos filhos, vou multiplicar a tua descendência, vou fazer de você um povo, e através da sua família, todas as famílias e todos os povos e todas as nações da terra serão abençoadas. Porque, em última instância, Deus não estava prometendo apenas uma família a Abraão, mas estava, de certa forma, dizendo que a partir da família de Abraão, o Messias haveria de vir. Então, o descendente de Abraão, mirando lá no futuro, em Cristo Jesus, esse de fato era o alvo de toda a promessa. Só que tinha alguns problemas. Você que conhece a história, você vai se lembrar que Abraão já tinha uma idade avançada. E tinha um problema ainda maior. Sara era estéril. Qual foi a solução humana avançando na história? Chega um momento, passam-se anos, Sara olha para Abraão e fala, Abraão, a gente sabe que Deus vai nos dar um filho, mas essa coisa assim de milagre, talvez a gente entendeu errado, né? Talvez a gente pensou assim, não, Deus falou que vai dar um filho, só não falou como, então vamos ajudar Deus? Vamos dar uma melhorada no que Deus está fazendo? Vamos resolver por nós mesmos aquilo que a gente não precisa mais esperar Deus resolver? Aliás, isso reflete muito das nossas atitudes, muitas vezes. A gente quer dar uma ajudada em Deus, a gente quer resolver aquilo que parece que Deus está demorando para resolver. Então vou eu e resolvo. Isso remete novamente ao pecado original. Sara chega para Abraão, mulheres, imaginem isso, o absurdo desse conselho. Sara chega para Abraão e fala, Abraão, eu não posso ter filhos, mas Deus falou que vai nos dar uma descendência. Eu tenho Agar, deita-se com ela, faz um filho nela, e a gente assume esse filho. Pronto. E aí a gente entende que Deus vai trazer a descendência a partir desse menino. Abraão vai, deita-se com a mulher, nasce Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa.
Não era assim que Deus tinha falado. Não era isso que Deus tinha em mente. Anos depois, aí sim, Deus cumpriria sua promessa através de um menino chamado Isaque. E aí Paulo pega essa história e traz várias simbologias a partir dela para esse texto de Gálatas. E o primeiro contraste que ele vai trazer aqui é lei e graça. E quando ele fala de lei e graça, ele fala, olha, um filho aponta para a escravidão, o outro filho aponta para a liberdade. Qual é qual? É óbvio. E ele explica no versículo 23. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. O segundo contraste aqui. Uma é a vida que surge naturalmente, ou uma outra tradução possível é um nasceu da carne. Olha que interessante. Um nasceu da carne, mas o filho da livre nasceu mediante promessa, ou seja, é essa perspectiva de um nascimento do Espírito. E aí eu volto ao ponto, Abraão teve Ismael por quê? Porque cansou de esperar por Deus. É o retrato do ser humano que, movido pela sua ansiedade, cansa de esperar em Deus. É a vida vivida pela lei que tenta gerar na carne aquilo que só pode ser obtido pela graça. Por outro lado, a gente vê Isaque, que representa essa vida pela graça, e é a graça soberana de Deus. E lembre-se, aqui o Paulo está falando da nossa salvação, então ele usa essa figura para propor que aqui não há condições do que Deus vai fazer, não há pré-requisitos. Deus não chega para Abraão e fala, Abraão, eu vou te dar um filho, desde que. Não há essa condição, gente. Por quê? Porque Deus daria um filho a Abraão, mas ele usaria isso já na história como uma ilustração lá na frente, da história da nossa própria salvação. E se a salvação é condicional, ela não é pela graça, ela é por obras. Se a salvação não é um favor escandaloso da parte de Deus, que tal como para Abraão ele diz assim, olha, eu farei. Não é eu farei se, eu só estou te informando o que eu vou fazer. Ah, tá, mas Abraão era velho. Ah, mas Sara era estéril. Como é que sairia a vida dali? Então é isso mesmo, é milagre. É milagre. É isso que o Paulo está querendo nos mostrar, que a salvação em si é um grande milagre. A salvação, eu ouso dizer, Jesus Cristo, aliás, afirmou isso, é impossível. Impossível, humanamente falando. Você se lembra quando Jesus Cristo está falando ali de pessoas que pareciam ser abençoadas por Deus. Naquela cultura, e um pouco até na nossa ainda hoje, a gente carrega esse imaginário. Jesus ele falava dos ricos. E os ricos naquela cultura, então rico era sinônimo de ser o quê? Abençoado por Deus. A gente ainda usa isso erroneamente, né? Se um sujeito tem muita coisa, pô, o cara é abençoado, hein? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes o dinheiro do cara é uma maldição na vida dele. Antes ele não tivesse dinheiro. E é o que Jesus está propondo. Ele começa a propor isso. Ele fala, amigo, rico assim, para rico entrar no reino dos céus, é a mesma coisa que um camelo passar por um buraco de uma agulha. Então imagine, riquezas atreladas à bênção de Deus, ao cuidado e à provisão de Deus. Os discípulos ouvem aquilo e falam, mas então quem é que pode ser salvo? Essa figura do sujeito abençoado por Deus. O Senhor está dizendo que não vai ser salvo, quem é que pode ser salvo? Aí Jesus fala, então, ninguém, porque para o homem é impossível. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. É isso que o Paulo quer mostrar para nós. Não há nada que o ser humano possa fazer baseado na sua capacidade ou na sua performance para obter o que só pode ser recebido por meio de favor. É nascer de novo. É pelo Espírito. Esse mesmo novo nascimento do qual Jesus fala para Nicodemos, que é um religioso, que é um homem correto, que é um homem justo, que é um homem íntegro, e que fala, então, como é que eu posso entrar no reino do céu? Jesus ele fala, não pode, amigo. Não pode, você não pode. Por que não pode? Era só o Nicodemo? Não, ninguém pode, a não ser através do novo nascimento. Morrendo para si, nascendo no Espírito, sendo gerado por Deus. Eu gosto muito de um teólogo chamado H.A. Ironside. Ele diz o seguinte, isso é graça.
A graça não faz acordo com as pessoas. A graça não pede que façamos nada de modo a obter mérito. E olha que interessante isso. Muitas pessoas falam da salvação pela graça, sem parecer possuir o mínimo entendimento do que a graça é. Eles pensam que Deus os concede graça para fazer as coisas que os torna merecedores da salvação. Definitivamente não é isso. Não é isso. É graça sobre graça. Não é você ter graça para depois conseguir fazer para merecer. Não, é graça do início ao fim. E aí é graça também você conseguir fazer alguma coisa de bom. Porque se não fosse a graça de Deus na minha vida e na tua, você só fazia besteira. Você só fazia mal, você só seria egoísta, você só seria vaidoso, você ia passar a perna em todo mundo. Você só ia querer levar vantagem. Esse é o ser humano sem a manifestação da graça de Deus. Por que a gente consegue algum ato de bondade? Graça. Mas isso nos faz merecer? Não, porque é graça. Graça sobre graça. Do início ao fim. E aí o Paulo avança, versículos 24 a 26. Isso é usado aqui como uma ilustração. Obrigado por falar, Paulo. Essas mulheres representam duas alianças. A terceira figura. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos, mas a Jerusalém do Alto é livre. É a nossa mãe. A terceira figura, Paulo está dizendo, são dois testamentos, são duas alianças. Você sabe o que é um testamento, é uma espécie de um contrato. E a gente já falou sobre isso, então não vou me prolongar, mas um contrato ele tem condição, ele tem cláusula. O outro contrato é só uma afirmação daquilo que Deus vai fazer. Pronto. Essa é a grande diferença. O legalismo aqui, o Paulo está dizendo, é a religião dos homens. E eu amo como ele constrói esse pensamento. É a tentativa de relacionamento, veja só, de baixo para cima. Não é isso que o Paulo parece estar propondo? Quando ele diz que uma aliança procede do Monte Sinai, corresponde à atual cidade, mas o contraste disso é o que vem do alto. É uma figura da Jerusalém do alto, ou quem sabe apontando para a nova criação, para a nova Jerusalém. Então, o que é o legalismo? Legalismo é a tentativa de relacionamento com Deus de baixo para cima. É o ser humano tentando alcançar Deus. Enquanto a aliança da graça é o evangelho de Jesus Cristo. É a boa notícia de um Deus que vem lá dos céus ao nosso encontro. É o que eu vou chamar de uma espiritualidade de cima para baixo. E não de baixo para cima. Como um ser humano que tenta alcançar, mas como um Deus que nos alcançou. É a espiritualidade do véu que se rasga. É a espiritualidade do verbo que se torna a gente, que habita entre nós, que faz morada em nós através do seu Espírito Santo. É um Deus que se escolhe chamar Emanuel porque quer mostrar que é Deus conosco. É Deus com a gente, é Deus do lado da gente, é Deus a favor da gente. Essa é a espiritualidade de Jesus. É a constatação de que nós não podemos alcançá-lo, é a boa notícia que ele resolveu nos alcançar. E aí eu quero te convidar a pensar na sua própria vida antes de Jesus. Pense na sua vida antes de um encontro real com Jesus e responda honestamente assim, para você mesmo. Você estava buscando a Deus? Existe no ser humano um desejo intencional de buscar a Deus? Não, não existe. Você estava buscando as suas próprias satisfações. Você estava, quem sabe, pensando nos teus relacionamentos. Quem sabe estava pensando na tua carreira, no teu futuro. Você estava pensando naquilo que você queria adquirir. Você estava pensando o dia que você ia se aposentar. Você estava pensando o dia que você ia constituir filhos. Você estava pensando em você mesmo. Você não estava pensando na eternidade. Você não estava planejando a tua vida a partir da eternidade. Tem um filme, um dos meus favoritos, O Gladiador, e em um momento crítico do filme ele diz que aquilo que fazemos nessa vida ecoa pela eternidade. E eu creio que é verdade, mas eu estava refletindo sobre essa expressão, e eu acho que uma verdade ainda maior é o contrário, porque é claro que o que fazemos aqui tem implicação na eternidade, mas na vida do cristão é diferente. É como se o tempo presente, lembra que nós falamos domingo passado, se você estava aqui, a ideia da grande história, é como se no tempo presente nós tivemos ecos da eternidade. Então não é o que eu faço aqui
pensando no que vai acontecer lá. É que agora em Cristo, o que eu vi de lá, pelos olhos da fé, transformam aqui. Entendeu? É diferente. Uma mentalidade religiosa, tão somente, ela pensa, o que eu posso fazer para garantir meu lugar no céu? A espiritualidade de Jesus, alcançada pela graça, diz, porque eu sei que eu já estou no céu garantido, o que eu posso fazer aqui para manifestar as virtudes de Deus? É o contrário. Não é o que eu faço aqui ecoando pela eternidade, é o que eu vi da eternidade que ecoa na minha vida hoje. E se mostra presente em tudo que eu faço, em tudo que eu sou. A palavra de Deus diz que ninguém o buscou, ninguém o desejou. Foi ele que veio ao nosso encontro. Quando Abraão se deita com Agar, ele tenta cumprir na sua própria força o que só poderia ser resolvido por Deus. Qual é o resultado? Tragédia. Aliás, essa é a mesma constatação nas nossas vidas, quando nós tentamos, pela força do nosso próprio braço, fazer o que somente Deus pode fazer. Tragédia. Se você já tentou, você sabe. E eu sei que você já tentou. De novo, Aaron Side diz que evangelho é não tentar alcançar uma justiça que nossas capacidades podem desenvolver. Pare de tentar ser o seu próprio salvador. Pare de tentar levar o mundo nas costas. Pare de tentar resolver coisas que estão muito além da tua capacidade. Se renda a Deus. Se prostre diante da cruz. Porque há situações na nossa vida em que somente um milagre pode lidar com aquilo que a gente tem vivido. E aí o Paulo cita Isaías no versículo 27. Pois está escrito, regozije-se estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Que texto é esse? O que tem a ver? O Paulo está citando um texto do exílio. Um momento onde Israel está exilado ali, escravizado na Babilônia. E essa é uma promessa de Deus para Israel. Está falando, olha, vocês que agora são oprimidos, vocês que agora estão exilados, vocês que agora não estão gerando frutos, se alegrem. Porque é exatamente a partir de vocês que Deus há de se manifestar. Então, ele mistura tudo aqui, essa incapacidade de fazer algo, a vergonha da escravidão, a incerteza do futuro na nação de Israel. A mesma verdade com Sara. O que vai ser de mim? Como é que eu vou gerar filhos? Gente, naquela cultura, assim, horrível dizer, mas a constatação é essa. A mulher que não procriava, ela não servia para praticamente nada. O valor da mulher estava em gerar filhos. Então, imagine você como é que Sara se sentia. Aliás, eu não sei se você sabe, o significado do nome Abraão é pai de muitas nações. Então você chega para um cara chamado Abraão, que tem promessa de Deus na vida dele. Fala, e Abraão, pai de muita gente, hein? Quantos filhos você tem? O cara fala, nenhum. O nome dele era assim, era uma zombaria dele próprio quase. Sabe? Trazia vergonha sobre ele, sobre a casa e sobre a mulher. Mas Deus agiu milagrosamente, ele trouxe fertilidade a partir da estéril. Assim como Deus agiria milagrosamente na pessoa de Maria. Trazendo vida a partir de uma virgem. É a lógica do reino de Deus. O que isso tem a ver com a gente? Que se fosse pela capacidade humana, apenas aquela que é fértil poderia gerar filhos. Mas ele concede graça. Então o que o Paulo está dizendo? Versículo 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Ou seja, vocês não vivem mais em vergonha, vocês não vivem mais uma vida estéril, vocês agora vivem uma vida frutífera. O evangelho é para o fraco. O evangelho é para o miserável, é para o perdido, é para o cego. O evangelho é para a gente fracassada. O evangelho é para o cansado da religião. O evangelho é para aquele que sabe que nada pode a partir de si mesmo. É aquele que, cansado de tentar, se rende aos pés da cruz. Ou você se rende ou o evangelho não é para você. Porque enquanto você acha que você
pode por si mesmo, o evangelho da graça não tem efeito sobre sua vida e sobre a sua história. Naquele tempo, 29, o filho nascido de modo natural. Eu acho sensacional esse versículo. Perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. A gente poderia falar muito sobre isso, vou falar uma coisa só. Uma constatação que Paulo está trazendo. O legalista sempre vai perseguir os filhos de Deus que tentam viver em liberdade. Ponto. E como isso é libertador? Se você vive na graça de Deus, na liberdade de Jesus Cristo. E o Paulo, capítulo 5, ele vai trazer como viver, então, na liberdade de modo prático. Não é algo só genérico, conceitual, mas aqueles que se propõem a uma caminhada pela graça serão invariavelmente perseguidos pelos legalistas. E assim, eu pouco faço isso, mas eu acho que a ilustração aqui cabe. Meu Deus, quantas vezes ao longo desses anos a nossa igreja já foi acusada assim de tanta coisa. Ah, aquela igreja ali, não, ali pode tudo. Ali, não, ali o pessoal fica com esse papo de graça ali é mó libertinagem, a igreja da porta larga, ali todo mundo passa. Igreja da porta larga, essa eu ouvi há pouco tempo. Ali não, ali todo mundo entra, não, porque o evangelho é porta estreita, ali é porta larga. Amigo, a gente só está tentando viver o evangelho. Com a seriedade do evangelho, com a responsabilidade do evangelho. Como aquele quarto grupo que obedece aos princípios de Deus, mas não é por medo. A gente não tem medo de Deus, a gente não tem ganância diante de Deus, a gente não está fazendo barganha com Deus, tentando dar uma massageada no ego de Deus como se ele fosse um sujeito carente, assim, meio mal resolvido. A gente canta uns louvor para ele ficar feliz, a gente lê uns versículos para ele ver que a gente está lendo a Bíblia dele. Não é isso não, a nossa mentalidade já mudou. Nossa mentalidade é cativa à graça de Deus. E o legalista sempre vai perseguir aquele que vive em liberdade, porque Ismael perseguiu Isaac e vai ser assim sempre. E pronto. Aliás, Jesus tem algo a dizer sobre isso. Que se você está sendo perseguido por ser fiel a Jesus Cristo, isso é uma boa coisa. Mateus 5. Bem-aventurados aqueles que perseguidos, difamados, caluniados por minha causa. Eu falava com um rapaz essa semana, alguns de vocês o conheceram. Um dos meninos assim, mais evangelistas que eu conheci. Cara, assim, onde ele estava falando de Jesus. Isso deveria ser o normal de todo cristão, mas como não é, infelizmente, quando a gente vê alguém assim, a gente, tá aí diferente. É diferente o que queria ser normal. Mas o menino é diferenciado. Ele está falando de Jesus o tempo todo. Aí ele me liga, ele está morando no Mato Grosso, ele me liga essa semana, a gente não se fala há muito tempo. Falei, aí, meu irmão, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Falei, aí, como é que estão as coisas? A primeira coisa que ele respondeu. Ele é um agrônomo, trabalha, tem um emprego dele normal. Primeira coisa que ele respondeu. Não foi vida, não foi relacionamento, não foi emprego, não foi dinheiro, não foi casa, não foi nada. Primeira coisa, quando eu perguntei como é que estão as coisas por aí, ele falou, a obra de Deus continua avançando. Que lindo isso. Ele é um menino que sai assim na rua para falar de Jesus. Ele fazia isso aqui no bosque, ele faz lá. E aí, olha que interessante. Acho que qualquer pastor lúcido gostaria de ter um rapaz assim. Tanto que quando ele foi embora, foi, rapaz, que pena que você vai embora. Ele trabalhava de segunda a sexta. Sábado e domingo ele estava na rua evangelizando. E aí ele, lógico, o que um cristão faz? Fala de Jesus, é isso que ele está fazendo lá. E ele começou a falar de Jesus, ele se engajou numa igreja, e foi tão interessante, ele é um menino tão puro assim, de verdade. Ele falou, Diego, eu comecei a frequentar uma igreja, mas era uma igreja assim, não sei se você conhece, em momento nenhum ele deu um tom pejorativo, jocoso. Ele falou, não sei se você conhece o modelo dos 12, aquela coisa. Eu falei, conheço, eu só ouvindo. Ele, então, não, no começo assim, tinha umas coisas que eu achava estranha, mas... vamos lá, a gente está aqui para servir Jesus. Eu, ouvindo isso, falei, amém. Deus preserva essa pureza. E aí ele falando então, e aí o que aconteceu é que eu comecei, como Deus manda a gente fazer, eu comecei a evangelizar, e eu comecei a chamar os jovens da igreja para evangelizar. Aí o pastor chegou para mim e falou, o que você está fazendo?
juntando os jovens da igreja? Ele falou, eu estou falando de Jesus. Que crime, né? Um cristão falar de Jesus. O pastor ficou enciumado, porque os jovens passaram a segui-lo. E ele começou a ganhar alguma notoriedade na igreja. E aí o que aconteceu? Ele começou a ser perseguido. E eu falei, mas e aí, Antônio? E aí ele, com a pureza e lucidez de alguém que está no Evangelho da Graça, só alguém assim pode dizer, sem mágoa e sem amargura, ele diz, Diego, normal, né? Cristo não falou que a gente seria perseguido quando nós vivêssemos plenamente em nome dele? Então, tudo bem. Aí eu cheguei para o pastor e eu expliquei, pastor, eu só estou falando de Jesus. Aliás, tem umas coisas aqui, eu quero falar em amor, ele disse, que o senhor está fazendo que não está de acordo com a Bíblia. Ele falou, e eu exortei ele na palavra, Diego. Eu falei, amém. Como é que ele respondeu? Ele falou, ele não gostou muito. Eu falei, normal. E aí? Ele falou, e ele começou a me perseguir mais, fazer reunião para falar mal de mim. Falei, rapaz, e aí? Ele falou, e aí eu continuei lá, porque Jesus falou que trouxe no meu coração que meu tempo ali não devia acabar ainda. E eu continuei evangelizando. Falei, amém, é isso aí. Depois de um tempo ele saiu, porque ele entendeu que o momento dele ali acabou. Mas Ismael perseguia Isaac. Basta ler o texto. E o Paulo está dizendo que o legalista vai perseguir aquele que tenta viver na liberdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o John Stott fala algo sobre isso. Ele diz que a perseguição da verdadeira igreja nem sempre vem do mundo. Como são chamados de estranhos, mas por nossos meio-irmãos, a expressão forte ele usa, por nossos meio-irmãos, por pessoas religiosas, pela igreja nominal. Os maiores inimigos da fé evangélica hoje não são os descrentes, mas a igreja, o sistema, a hierarquia. Isaac é sempre objeto de zombaria e perseguição por parte de Ismael. Mas o que diz a Escritura, o Paulo pergunta. Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Precisa haver uma separação. Existe um momento em que lei e graça não podem mais coexistir. Por quê? Porque ou o seu relacionamento com Deus está baseado no que você faz ou no que Ele fez. Ou você foi salvo por ser bom, ou você foi salvo pela bondade dEle. Os dois juntos não dá. Só há verdadeira recompensa, o texto está nos propondo, para quem é herdeiro, não para quem é escravo. Você pode ser o melhor escravo, você pode fazer tudo certo, escravo nunca vai ser filho. O mestre ele pode amar tanto o escravo e dizer, é como se fosse um filho. Como se fosse não é ser, amigo. Como se fosse não é ser. Essa história de, como um filho, nunca é pleno. Nunca é pleno. Então o escravo nunca será filho, porque nunca vai gozar dos mesmos privilégios de um filho. O escravo não é detentor da herança. Portanto, qual é o conselho de Paulo para nós? E assim a gente reflete sobre isso. Portanto, irmãos, por tudo isso, não somos filhos da escrava, mas da livre. O que o Paulo está nos dizendo essa manhã? Se você ainda não o fez, assuma a sua identidade em Cristo Jesus. Assuma a sua posição de justificado pela fé. Como eu encontro irmãos, inclusive da nossa comunidade, que por vezes chegam para mim profundamente abalados e falam, mas Diego, eu estou tentando, mas eu pisei na bola de novo. Eu falei, você está tentando? Estou tentando. Eu falei, então que bom, porque onde há luta há vida. O problema é se você não estivesse tentando. O problema é se quando você tropeçasse, você não sentisse nada. Mas se você está tentando, se você tropeça, e se pela graça de Deus você se levanta, e você continua tentando, clamando ao Espírito Santo de Deus, é isso aí mesmo. Essa é a caminhada de fé. Onde você não erra porque quer errar, porque você está banalizando. Não, mas por ser pecador você peca, mas você se levanta e você fala, Deus, me livra do meu pecado. Me livra dessas práticas que eu não quero mais exercer. Me livra de tudo isso e eu quero ser moldado segundo a tua consciência, segundo o teu caráter. Porque não há nada mais triste que um filho com mentalidade de escravo. Alguém que poderia ser herdeiro das promessas
e simplesmente não se adequa a essa realidade. Não há nada mais triste do que um filho, isso na vida e, portanto, também no Evangelho, que faz de tudo para tentar conquistar o amor do Pai. Nós não precisamos tentar conquistar o amor do Pai. Ele já foi dado gratuitamente. Porque essa é a prerrogativa mais simples de um pai para um filho. O pai ama. Qual é o encorajamento do Paulo? Manda embora o legalismo. Assuma a sua identidade de filho. Pare de querer lutar para merecer o amor do Pai, porque o Pai está declarando, Ele te ama. Aceite esse amor, viva nesse amor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pela simplicidade da Tua palavra.